Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre erosão, que é um outro agente externo transformador modificador do relevo. Bem, nós vimos nas últimas aulas que o intemperismo é o processo de transformação da rocha e ele vai ocorrer em ocasião de diferentes processos, por meio da ação dos seres vivos, chamado de intemperismo biológico, por meio de reações químicas, caracterizado como intemperismo químico, e por meio de forças mecânicas, que nós chamamos de intemperismo físico. E a erosão ela vai se distinguir principalmente pela sua destruição, tá? Então, nós podemos definir como um conjunto de processos que desgastam e transportam o solo e a rocha. E a erosão, ela, assim como no intemperismo, possui diversos agentes que irão atuar nesse desgaste, nesse transporte de solo e de rocha. Esses agentes serão a chuva, os rios, os ventos, os mares e as geleiras. Então, há vários tipos de erosão. E hoje nós vamos observar como ocorre a erosão pluvial, que é a erosão causada pelas chuvas. Bem, a erosão pluvial, ela vai ocorrer de forma mais intensa em locais de clima úmido, em locais onde chove mais, precipita mais, tá? E nesses locais, as águas das chuvas, elas desgastam rapidamente as rochas e acabam gerando também o intemperismo químico, que possui a água como principal reagente dos minerais que irão compor as rochas, tá? Então, vocês podem observar que aqui o intemperismo com a erosão estão atuando juntos. E em locais áridos ou semiáridos, onde chove pouco, os processos de erosão pluvial serão menos intensos. Então, é importante que vocês anotem, destaquem que em locais de clima úmido, a erosão pluvial é mais intensa. Em locais áridos, onde chove pouco, ela é menos expressiva, tá bom? Importante a gente enfatizar, destacar que em determinadas situações a erosão pluvial ela representa um grave problema, por exemplo, para a agricultura. Se vocês observarem a primeira imagem, ela está representando uma erosão em um cultivo de trigo. Então, a erosão aqui, ela está caracterizada pela perda de grande quantidade do solo dessa área agricultável, que é carregada pelas águas da chuva. Então, se formou esse grande buraco que vocês podem observar na imagem e, obviamente, acabou estragando esse cultivo de trigo, tá? Na segunda imagem, nós temos uma vossoroca. O que é uma vossoroca? É esse grande buraco que vocês estão enxergando na imagem. E as vossorocas, elas são esses grandes buracos no chão que são formados pela chuva. Então, a chuva vai ser o principal fator responsável pela formação das vossorocas, ou também chamadas de ravinas, que obviamente acabam também prejudicando diferentes cultivos. E aqui nesse slide eu trago para vocês algumas imagens de vossorocas. E como vocês podem observar, são sulcos ou buracos na superfície que são ocasionados pela erosão da água da chuva. E geralmente as vossorocas elas irão se formar em terrenos mais altos. Quando chove, a água ela acaba escoando para as áreas mais baixas
E durante esse processo, a água da chuva, ela atua na remoção do solo, carregando-o para essas áreas mais baixas. E assim se formam esses grandes buracos que podem chegar a atingir vários metros de profundidade e extensão. E é claro, a remoção da cobertura vegetal vai propiciar muito, vai ajudar muito para que ocorram as vossorocas. Se tivesse, por exemplo, uma cobertura vegetal, se tivéssemos árvores nessas áreas, as vossorocas, consequentemente, não iriam ocorrer, porque as árvores, as plantas em si, elas iriam segurar essa erosão. Talvez uma pergunta que vocês tenham no momento é se existe alguma técnica que possa prevenir a erosão pluvial ou diminuir a intensidade dela na agricultura. Haja visto que o principal problema da erosão pluvial ela ocorrer em áreas agricultáveis. Então, existem sim algumas técnicas que são utilizadas e que ajudam a reduzir a erosão pluvial em áreas agricultáveis. Uma delas está representada na primeira imagem, que são as curvas de nível. Se vocês observarem, essa técnica de plantio, ela utiliza linhas de uma mesma altitude e essas linhas elas acabam retendo a água da chuva e assim acaba ajudando para que o solo não seja transportado para as áreas mais baixas do terreno. Então, uma das técnicas é as curvas de nível. A segunda imagem, ela mostra o plantio direto. O que é o plantio direto? Então, é uma outra técnica onde para plantar não é arado o solo, ou melhor, se planta em cima dos restos de uma cultura anterior que estava no local. Por exemplo, tinha um cultivo de milho. Depois que colheram o milho, a palha desse milho ficou no local e não foi arado. E posteriormente se plantou, por exemplo, feijão. Tá? Então foi feito um plantio direto, não teve a terra, ela não foi arada, tá? E isso acabou impedindo os impactos das gotas da chuva e reduzindo o escoamento da água. Então, outra técnica muito utilizada na agricultura é o plantio direto. E a terceira imagem, ela está nos mostrando a técnica de terraçamento. E como vocês podem observar, são construídos terraços e esses acabam controlando o volume da água da chuva que cai e que escoa. E também o terraçamento é uma importante técnica usada na agricultura para prevenir a erosão pluvial. Ok, pessoal? Então, hoje a nossa aula foi sobre a erosão pluvial. Nós observamos como elas são prejudiciais para a agricultura e também analisamos algumas técnicas que são utilizadas pelos agricultores para minimizar esses prejuízos que a erosão pluvial ela ocasiona, tá? Qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, vocês podem me procurar, que eu vou estar disponível para auxiliá-los, ajudá-los, caso não tenham entendido, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre outros tipos de erosão que são ocasionados, por exemplo, pela água dos rios, pelos ventos, pela água do mar. Nós vamos falar sobre erosão glacial. Enfim, todos esses são responsáveis pela transformação, pela modificação do relevo, tá? A atividade eu vou deixar por escrito no grupo, tá bom? Tenham um bom dia, um forte abraço, se cuidem e até amanhã.